Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a sua palavra que se encontra no livro do profeta Jeremias. O assunto da palavra aqui é o renovo de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. O capítulo 23, que traz advertência e traz ensinamento e promessas para nós. Aleluia. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Glória a Deus. Então esta palavra é uma palavra muito importante, uma promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus já veio, e o Senhor atraiu a si, com os braços abertos na cruz, a todas as pessoas. E o Senhor chama, e o Senhor manda ensinar, divulgar, manda o convite da palavra para vinde a Cristo. O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aqui começa: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Porque hoje estamos numa situação muito difícil para aqueles que estão acomodados sem buscar o Senhor, porque está havendo muitos escândalos, muita dificuldade. O adversário tem usado das pessoas para causar escândalo no Evangelho, escândalo com a palavra de Deus. Mas, como está escrito na palavra, ai daqueles que derem escândalos e servir de tropeço para um dos pequeninos do Senhor. Então o Senhor traz uma exortação para aqueles que querem buscar interesses materiais sobre a palavra de Deus, comercializar, porque está escrito no profeta Isaías que os falsos pastores se alimentam da gordura das ovelhas e se vestem também da lã das ovelhas. O pastor era para cuidar, para trazer o rebanho do Senhor, de Deus, para águas tranquilas, para pastagens, para refrigerar a mente, o sofrimento, colocar elas na sombra do Senhor. Aleluia!
mas não para se aproveitar dos seus bens materiais. Hoje o foco está um escândalo. Os falsos pastores estão causando tropeço e dificuldade para as ovelhas. Então preste muita atenção, busque na palavra de Deus a guia de Deus para servir a Deus, ó Deus eterno. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes, e não foram com interesse de cuidar das ovelhas, mas para constituir grandes impérios físicos, monetários, financeiros, grandes bens. Estão atrás do dinheiro das ovelhas e não de apacentar. Então o Senhor manda exortação para que haja um arrependimento, para que se voltem para o Senhor, que aquele que quer apacentar o rebanho do Senhor, use de misericórdia para passar um óleo na cabeça, passar um remédio, cuidar da tosquia, mas não para se alimentar das coisas, dos bens das ovelhas, da gordura e da lã das ovelhas. O Senhor quer que guie ela em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o sumo pastor. O Senhor deu dons aos homens, dons para pastorear, uns para ministrar a palavra de Deus, outros para evangelizar, para difundir, para semear a preciosa semente que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, para a salvação do povo. Glória para todo aquele que crer. Não se fie achando que todos estão salvos, todos os pecados estão apagados. O Senhor diz, arrependa-te e faça caminhos direitos para a sua jornada, para a sua vida, rumo a Sião celestial. Glória a Deus, a nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Daí, continuando, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. O Senhor vai requerer de todo o atalaia o que ele tiver feito, de todo o pastor, o Senhor vai cobrar de cada um, se ele apacentou as ovelhas, ou se ele buscou com interesses próprios sobre o rebanho, sobre as ovelhas, se aproveitando do rebanho. Então temos de graça a receber e de graça dai. E a palavra de Deus é uma graça para nós, a salvação gratuita. Para nós ela veio gratuitamente, mas custou um preço muito caro do próprio Filho de Deus, um duro sofrimento no madeiro da cruz, cravos fincados nas suas mãos, nos seus pés, sofrimento, dor, sangue, agonia. É um quadro doloroso que nós não conseguimos expressar com as nossas palavras. Então, busque a misericórdia de Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados, arrependa-te enquanto é dia, arrependa-te enquanto é tempo, enquanto a palavra chega para você, e venha fazer caminhos direito pela palavra de Deus. Não devemos buscar interesses monetários das pessoas, da grande multidão. O Senhor Jesus Cristo, quando fez o seu sermão, ensinava nos montes, a campo aberto, reunia grande multidão. O Senhor Jesus não despediu o povo vazio. Já era tardinha, final de tarde, quase início de noite, e aquele povo estava com fome e já estava na hora de ir embora. O Senhor Jesus disse aos seus apóstolos, precisamos alimentar esse povo, não despedir eles vazio. O Senhor não se preocupou em pedir dinheiro para eles, mas o Senhor Jesus serviu eles, aquela grande multidão,
com apenas 5 pães e 2 peixinhos. É o que tinha ali. O Senhor levantou os seus olhos ao céu, deu graças e repartiu aquele pão, e houve uma multiplicação do pão e do peixe. Alimentou, diz a palavra, alimentou cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, o Senhor não focou que se cada um ali desse R$1, daria uma arrecadação de mais de 10.000 reais em dinheiro de hoje, porque ali tinham 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Com certeza tinha mais umas 7.000 pessoas, umas 5.000 mulheres, mais umas 2.000 crianças. Então o Senhor fez a multiplicação dos pães e não focou em fazer uma coleta para arrecadar dinheiro naquele momento, mas em servir, se preocupou que eles saíssem dali alimentados. E assim temos que ser nós. Nós devemos sim contribuir nas coletas para que seja atendido o necessitado, e não para constituir impérios com o dinheiro suado, o dinheiro que sai da mesa do pobrezinho, que sai para constituir grandes fortunas a poucas pessoas. Então, damos graças a Deus, porque tem líder religioso que não tem salário monetário na igreja para administrar o povo. Existe. Procure saber que tem muitos ministradores da palavra que não recebem salário de igreja, e se oferecesse, eles não aceitariam também, porque a palavra diz: de graça recebei, de graça dai. Então, existe a igreja do Senhor, que não foca no seu bem, no seu dinheiro, na sua riqueza, mas na sua alma. Quer trazer a palavra genuinamente pregada para você pelo Espírito Santo e em verdade, porque tudo que vem de Deus é verdadeiro e ela não volta para Deus vazia. Ela tem o seu percurso. A partir do momento que ela é lançada, ela tem o seu percurso e ela trará resposta para Deus do que, onde ela passou, nos ouvidos que ela entrou, no coração que ela desceu, e como está a casa de cada um. Então faça a vereda direita e busque servir a Deus. O Senhor diz: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem. É o que eu estava dizendo. Existem pastores que apacentam sem receber salário material. E estão aguardando um pagamento muito maior do que se pode receber na terra. O galardão celestial, a salvação das suas almas. Paulo disse para nós contribuirmos na igreja segundo propôs no nosso coração. Não por força, não seja dito pela igreja, você tem que dar tanto. Não, aquilo que você sentir. Não por força ou necessidade, mas de coração, com alegria, para sustento, para repartição, para ajudar o pobre e necessitado, e não para engordar patrimônio de dirigentes. O Senhor manda esta palavra e diz para tais: arrependam-te e busque servir a Deus, porque a mão do Senhor, o Senhor vai cobrar. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Vai ter o dia da cobrança, aleluia. E nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará. Então, é o renovo de Davi. O Senhor Jesus Cristo mesmo se propôs a juntar as suas ovelhas e as alimentar e as servir com a sua palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos ficando por aqui.
Deus seja louvado e glorificado. Amém. Glória a Deus.